Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Meu irmão e minha irmã, estamos falando sobre vivenciando a Quaresma. Nosso convidado, o Padre Agenor Martins, ele que é redentorista. E antes de nós irmos para o intervalo, Padre, nós falávamos sobre essa questão mesmo do resgate, né? Sobre a velhinha, né? Com a medalha, com a moedinha, enfim, da ovelha perdida, do filho pródigo. Existe o Instituto da Misericórdia, que está acontecendo e também está tendo grandes achados, assim, nesse sentido de ir buscar, não, Padre? Ir até o povo, é Sim, isso? eu só queria retomar um pouquinho a reflexão do Papa Francisco na abertura do Ano da Misericórdia, não é? Quando ele falou, a partir do Evangelho de São Lucas, capítulo 6:36, de que o cristão, não é uma chamada lá de Jesus, de ser misericordioso como o Pai. Não é? A verdadeira vocação cristã é de que o cristão seja misericordioso como o Pai. É muito interessante isso. É ser igual ao Pai, né? Ser bondoso como Ele é bondoso, misericordioso. E se você ir um pouquinho mais no versículo 37, 38, diz assim que essa medida da misericórdia do Pai é bem chacoalhada, bem calcada, bem socada. Quer dizer, ela é, como em Nossa Senhora ali, abundante da graça, que se derrama a graça. Então, o cristão é chamado a esse exercício da abundância da misericórdia, abundância da redenção. E exatamente no Ano da Misericórdia, já há alguns anos antes, a gente vinha fazendo um trabalho junto com as crianças, filhas e filhos dos catadores de material reciclável ali na região do Parque do Sol, da Cidade de Deus, do Dom Antônio Barbosa, o Grande Lajeado. Né? E nós tínhamos esse trabalho de resgate da vida das pessoas, concretamente, porque uma quantidade enorme de crianças ficaram sem acesso, sem acessibilidade a remédios, escola, roupa, comida, tal, né? E aí a gente vinha fazendo esse trabalho e com o Ano da Misericórdia, eu tive a graça de ser enviado como missionário da Misericórdia pelo Papa Francisco lá em Roma, nós, em conjunto com uma senhora que fez um processo muito importante. Ela saiu da sua vida, saiu daqui da cidade, digamos assim, e foi para a periferia. Saiu de si e foi em encontro das crianças. E junto com ela nós fundamos um instituto, uma sociedade apostólica para mulheres que querem se consagrar a Deus no serviço aos pobres. Isso é a ação da misericórdia. Né? E com a graça de Deus, Deus tem nos assistido, eu diria assim. Nós temos uma pré-noviça, nós temos uma postulante e 4 aspirantes. Né? A nossa casa é bem pequitiquinha. Eu acho que daqui a um ano nós vamos ter que aumentar com a graça de Deus. Lá mesmo? Lá mesmo naquela região. Olha. Né? E nós acolhemos 60 crianças de 5 a 12 anos na parte da manhã, com café da manhã, com um trabalho de educação, com um educador, e termina amanhã com o almoço. Elas almoçam para ir para a escola. E na parte da tarde, a partir do mês que vem, nós vamos ter aula de música, que maravilha, grupo de redação, né? E não só com as crianças, mas também nós temos um projeto que, se Deus quiser, muito brevemente nós vamos implantar, que é um vestibular para jovem trabalhador da região. Ele trabalha na cidade, vai embora e antes de chegar em casa, janta lá no instituto e vai para a aula. Depois vai para casa tomar banho e descansar. Que é isso, Padre? Então, a gente quer com isto entender que nós estamos tentando vivenciar estas obras da misericórdia, entendeu? De cuidar não só do físico, mas também do espiritual. Não só do espiritual, mas também do físico. Né? Olhar a pessoa como um todo. Eu acho que essa é a ação da misericórdia. E é uma quaresma estendida. Uma quaresma estendida
e uma Páscoa estendida, né? Porque todos os dias as coisas, os sinais da Páscoa acontecem. E assim, padre, é a quaresma concretizada, né? Porque as pessoas nesse tempo quaresmal têm o hábito, né, de fazer penitência, né? Mas algumas vezes a pessoa faz para si. A questão de, por exemplo, eu vou me ausentar um pouco das redes sociais, eu vou deixar de beber refrigerante, alguma coisa assim. Quando a gente olha com este olhar, o Instituto da Misericórdia, como o senhor colocou, é uma quaresma estendida, é uma Páscoa estendida, é a época natalina estendida, Certo, porque o Natal certo, não é só naquela certo, semana de dezembro que certo. todo mundo, né, tem um olhar carinhoso acerca do outro. Natal é de 25 de dezembro de um ano até o outro Exatamente, ano, né? Não é exatamente. só naquela... O espírito natalino. Exato. Então, quando o senhor vem e fala sobre o Instituto da Misericórdia, vem muito claro assim na minha cabeça, nesse sentido, padre. A quaresma concretizada, a Páscoa concretizada, o Natal concretizado, de que não é só naquela época. É todos os dias da nossa vida a gente poder estar estendendo ao Exatamente. outro aquilo que a gente tem Exatamente. condições, não, padre? Exatamente. Não só voltado para si. Deixa eu já fazer um aporte positivo da tua fala, no sentido Tá. assim de que bom que as pessoas já deixam o refrigerante, que bom que as pessoas já deixam as redes sociais, né? Eu quero fazer uma retomada da fala do nosso arcebispo, na abertura da campanha da fraternidade, quando ele falava assim, jejum, né? E daí as pessoas fazem jejum de carne, fazem abstinência de carne e jejum de alimento, né? E deixam de comer carne, mas daí come assim aquele bacalhau que custa 98, 118, 215 reais o quilo, e come aquele bacalhau santamente, que está fazendo uma penitência. Então, deixar o refrigerante, deixar as redes sociais já é bastante. Pior seria deixar de comer 1 quilo de carne e comer 1 quilo de bacalhau, pensando que está fazendo penitência. Mas é exatamente isto. Na história da igreja, né, se pede, se recomenda a abstinência, né, daquilo que te dá prazer, né, a carne, uma boa comida, uma dança, né? Mas seria muito interessante, como já dizia lá quase no ano 300, São João Crisóstomo, né, o Boca de Ouro, deixar de falar mal da vizinha. E eu diria que hoje, né, por exemplo assim, deixar de roubar o bujão de gás da vizinha, do vizinho, não é? Deixar de apertar a campainha da casa do vizinho. O olhar malicioso em cima das coisas dos outros. Lá no ônibus levantar e dar espaço, não para o idoso, dar espaço para o outro, não é? Que às vezes no ônibus você não consegue nem fazer o percurso de sair do ônibus, nem se trata de dar lugar, se trata de ser educado. Isso é um ato de quaresma, isso é um ato de penitência, isso é um ato de jejum, de uma observância quaresmal, não é? Então veja, quando a gente fala do Instituto, quando a gente fala da misericórdia, quando a gente fala da quaresma, é voltar-se para o outro. Voltar-se para o outro. Não existe quaresma se ela não for feita, vivenciada na perspectiva do outro. Isso gera fraternidade, isso gera amor. E eu acho que aí a gente pode até fazer a ligação com o tema da campanha da fraternidade desse ano, que é de políticas públicas. Não é? As políticas públicas, elas estão aí para fazer com que a pessoa tenha mais vida e vida em abundância. Não é? Se eu posso, vou dar um exemplo. Eu fui procurado por uma senhora que é ostomizada. E ela disse assim, padre, quantos saquinhos, né, de ostomia eu tenho que comprar? Não, mas você tem direito de ir lá no SUS e buscar. Né? É uma política pública de oferecer para as pessoas ostomizadas o saquinho. Não é? Então, o que é uma política pública? Se não um mecanismo, uma ferramenta de olhar aquele que mais necessita na sociedade. Não é? De olhar aquele que mais necessita na sociedade. De grupos, às vezes não é do total, porque daí deixa de ser uma política pública, passa a ser uma política de Estado.
E às vezes as pessoas também não têm noção dos direitos que têm, né? Entende? Então, a política pública é esta atenção do Estado para coisas um pouco mais até mais particular, de grupos específicos, né? De grupos específicos. No nosso caso lá, tentando responder com esse cursinho de vestibular, de preparação para o vestibular para o jovem trabalhador. Eu vivo numa região que tem um dos maiores colégios do estado. Mais de 2.000 alunos. Nossa, padre. Quantos destes passam no vestibular? É um número extremamente reduzido. Então, o que é uma política pública, nesse caso, é de criar possibilidades, condições para que esse jovem trabalhador, né, possa, de uma maneira adequada ao seu modo vivente, ao mundo do trabalho, ter condições de passar no vestibular nas escolas, nas faculdades, nas universidades públicas. Não passar no vestibular para ir pagar R$3.000. Entendeu? Porque aí tudo bem, digamos. Mas veja, propiciar condições para que o jovem da periferia, né, o jovem pobre, tenha iguais condições de passar e de frequentar uma universidade pública. Isso é uma política pública. Veja, então, quando a campanha da fraternidade, vivenciada na Quaresma, traz esse tema, né, eu penso assim que a igreja está procurando vivenciar com autenticidade o seu mandato de evangelização, porque a igreja é mãe e mestra, mater e magistra. Né? E na concretude, né? Não uma mãe basta que falar, cuida, né? uma mãe que cuida dos seus filhos. A igreja diz aí, né? A igreja é esse mater e magistra, mãe e mestra, que cuida, né? E por isso a campanha da fraternidade deste ano, que traz esse tema das políticas públicas, é uma forma da igreja refinar a sua ação evangelizadora. Que é uma forma também, que mãe é assim, né? Mãe foca ali e ao mesmo tempo ela tá com foco ali, mas o olhar dela tá pro todo. Claro. Amplia o todo, né? Padre, por que se fala na Quaresma, né? O termo que se usa, né? Que é um tempo forte, um tempo penitencial. Eu acho porque a nossa fé é pascal. Né? Nossa fé é pascal, nossa fé é da alegria. Nossa fé é da festa, nossa fé é da ressurreição. Né? A nossa fé é da dignidade das pessoas, da alegria, né? Da vida. E aí, para todos, isso é importante. A alegria, a festa para todos. Nós vivemos não é viver só numa sociedade, nós vivemos uma estrutura humana que, de repente, pessoas são marginalizadas, esquecidas do seu direito. Né? E a religião serve exatamente para isso. A religião é um resgate do humano. É Deus acolhendo, é Deus abraçando. Né? É um encontro, eu gosto dessa expressão, e nem a minha, foi do meu professor há 40 anos atrás, né? Para ser justo. É o encontro do eternamente amado, eu, e do eternamente amante, Deus. Isto é religião. Se alguém se sente não amado, não valorizado, né, a Quaresma serve exatamente para isso. Será que nós não estamos deixando alguém de lado? Será que nesse nosso caminhar alguém não ficou para trás? São Maximiliano, ele não fez exatamente isso? Não, para que ele tenha vida, eu dou a minha. É um resgate da pessoa. Né? Por isso a Quaresma tem exatamente esse tempo forte. Né? Você precisa fazer uma parada. Né? E nós precisamos reconstruir, uma reengenharia, uma engenharia nova de como viver isto, de como viver a Quaresma. Né? Quando eu era criança, né, a gente não podia falar alto, a gente não podia correr, a gente não podia isso, não podia aquilo. Hoje em dia, se você vir lá de onde eu moro, na periferia, para chegar aqui na Imaculada, eu tive que levar 40 minutos. Se eu viesse bem devagar, eu chegaria amanhã. Não é? Então eu tive que vir com uma certa rapidez.
Então não é bem esse caminhar devagar. Precisa reinventar. Não é? No bom sentido, eu não estou desconstruindo nada. Sim, dizendo sim. assim, não, você não vai à missa, não adianta, não. Até mesmo porque tem pessoas que ficam o ano todo sem ir à missa e vão nesse tempo. É uma coisa nova na vida dele, né? Mas pode se parar para pensar, na verdade, assim, os cristãos sempre reinventamos. Sempre estamos em movimento, reinventando, não é? No silêncio de Maria, mas ela também era outra, que ela, no silêncio, olhando tudo, sempre observando assim, tudo, claro. movimentando assim A igreja é o isso. tempo todo, não, Tem padre? uma frase em latim, Ecclesia semper renovanda. A igreja está sempre nesse processo de renovação. Sempre nesse processo de renovação. Renovar por quê? Para fazer a mensagem atualizada. Né? Para fazer a vivência da fé atualizada. A vivência da né? fé. E é nessa vivência da fé, padre, que eu gostaria muito que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, da importância de nós vivenciarmos a quaresma, padre. Eu gostaria de deixar a mensagem no sentido seguinte, a seguinte reflexão. O endereço do outro, a vida do outro, o lugar do outro, que pode ser, no sentido de distância, muito curtinho, é muito difícil de ser acessada. É muito difícil de sair de mim e ir até a direção do outro. Quaresma é esse olhar na direção do próximo. E às vezes o próximo dorme com você, se alimenta com você, vai para a escola com você. Às vezes o próximo está no banco da sala de aula ao lado de você, na fila do banco ao lado de você. O próximo não é o que está longe, muitas vezes, é o que está muito próximo. Então, atenção para quem está próximo de você. Vamos fazer com que essa quaresma, nessa quaresma, nesse tempo bom, a gente possa olhar para o outro, para o próximo e ver as suas necessidades, para podermos, na fé, responder. Padre Agenor Martins, ele que é redentorista, muito obrigado, Graças querido, a Deus. mais uma vez pelo seu sim. Eu que agradeço aqui. E estou sempre à disposição. Ai, muito bom, é de sempre Deus. muito bom recebê-lo aqui na Milícia da Imaculada. Muito obrigado, Deus que ajude. E estou aí sempre à disposição de vocês, tá bom? Amém. E depois o senhor pode voltar aqui para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o Instituto. Ah, que bom. Que maravilha. Agradeço. Não é? Deus abençoe cada vez mais. Nossa Senhora sempre à frente, Amém. né? Deus que ajude vocês também e todos vocês de casa, que a bondade de Deus toque no coração de todos vocês. Amém, Amém. Padre querido. Viu que maravilha que é ter o Padre Agenor Martins aqui conosco? Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com Viver com Fé e Saúde.